Olá a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e pelo YouTube dessa emissora legislativa. Começa mais um programa Vitalidade, hoje um Vitalidade especial. Estamos aqui na Universidade Fevale para conversar sobre um assunto que está bastante na mídia e que todos os anos nós gostamos de trazer, então, para o conhecimento da comunidade, não só de Novo Hamburgo, mas de toda a região, que é a situação da dengue. Nós vamos conversar com o Thiago Felipe Steffen e com a Andressa Miller, que são do projeto de prevenção e combate à dengue aqui da Universidade Fevale e que também desenvolvem, junto à Prefeitura, várias ações aqui no município de Novo Hamburgo. Então, Andressa, que é a coordenadora de campo do projeto, né? A supervisora de campo, e o Thiago, que é o coordenador do projeto. Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de vocês no Vitalidade. O Thiago já esteve conversando conosco no ano passado para trazer a realidade da situação do município aqui de Novo Hamburgo. Começo te perguntando, Thiago, então, como estamos em relação à dengue e às outras doenças, né, transmitidas por esse mosquito, pelo Aedes. Olá. Para nós é muito interessante, muito importante ter essa visibilidade de vocês e ter essa possibilidade de ter essa conversa. Para nós é importante que o público conheça um pouco mais da realidade e dos desafios que a gente tem com esse pequeno inseto. Então, te passando um panorama de maneira bastante rápida de como é que está o município. Bom, os nossos dados eles têm uma tendência a ter ciclos anuais, que a gente tem que passar alguns dados para o Ministério da Saúde, e os dados que a gente tem, eles são embasados de acordo com os levantamentos de índice de Aedes aegypti que todos os municípios do Brasil eles precisam fazer. O último LIRA, que é esse levantamento que a gente fez em Novo Hamburgo, foi feito em janeiro, e ele apontou um índice de 1,1. O que esse índice representa? O que essa fotografia do município representa? Representa um eminente perigo à saúde pública de surto de dengue. O que isso quer dizer? Que o município ele tem bastante quantidade de mosquito, porém, o mosquito ele ainda não está contaminado. O mosquito ele está presente na cidade, ele está presente em todos os bairros da cidade. A gente encontra hoje em Novo Hamburgo todos os bairros com infestação de mosquito, numa quantidade que é preocupante, porém ainda não é alarmante. Esses são os dados que a gente tem do projeto com relação... Desculpa, você falou em 1,1, né? Qual seria a variação desse índice para a gente entender assim, por que é tão perigoso o 1,1? Esse índice ele representa como sendo baixo de 0 a 0,9, seria baixo risco de surto. De 1 até 3,9 seria um eminente perigo à saúde pública, e acima de 3,9 seria, então, grande probabilidade de surto de dengue. E ele está relacionado à quantidade de mosquitos que é encontrado no ambiente? Esse índice a gente calcula dividindo o número de coletas positivas para Aedes aegypti pelo número de residências que a gente entra nessa amostragem que a gente faz em todos os bairros da cidade. Então, a gente, numa semana, um pouco mais de uma semana, a gente tem uma amostragem na cidade, em todos os bairros, onde a gente entra nas casas, fala com os moradores e identifica ou não a presença de larvas. A gente faz a identificação das larvas aqui no laboratório da Fevale, e daí a gente tem uma noção, então, a partir desses números, de qual é o índice de infestação do município. Andressa, você, como supervisora do trabalho de campo, conta para nós um pouquinho como se dá essa ação, então, junto aos moradores aqui nos bairros. Então, nós vamos com a nossa equipe a campo, eles acessam as residências, né, desses moradores, conversam, fazem toda a orientação para esse morador, retiram e eliminam qualquer água parada que eles encontrem, fazem a orientação de que muitas vezes as pessoas têm a ideia errada de onde estaria o problema, né? E que pequenas coisas no seu próprio pátio são coisas que eles precisam se preocupar, precisam ter um olhar mais atento, fazer uma visita no seu próprio domicílio semanalmente, né? Dar uma olhada no seu pátio, virar qualquer água parada que tenha, lava bem os potes dos cachorros, né? Com uma esponja, não só apenas retirar a água.
Então, fazer toda essa orientação aos moradores, a eliminação dessas águas que estiverem, porventura, paradas. E, se por acaso tiver larvas, o pessoal coleta, né, essas larvas do mosquito ou pupa e leva para o laboratório para a gente saber se essa larva é do mosquito Aedes aegypti ou de outro mosquito. Tem um outro mosquito também, né, que é muito parecido com as características, porque o mosquito da dengue ele tem características bem peculiares em relação aos outros, né? É mais fácil identificar. Aqui no município nós temos a presença desses dois mosquitos, é o Albopictus, né? Sim, nós temos a presença dos dois tipos de Aedes, né? O Aedes aegypti e o Albopictus. E como é a aceitação das pessoas da comunidade quando vocês chegam, né, e se identificam e pedem para vistoriar as residências? Eles têm muitas dúvidas, vocês têm fácil acesso, encontram algumas dificuldades ainda, né? Porque o projeto já tem bastante tempo aqui em Novo Hamburgo. Então, as pessoas já estão mais acostumadas com esse trabalho de vocês? Na maioria das vezes, o acesso é fácil, né? Os moradores já nos conhecem, por tanto tempo está trabalhando no município, então eles já conhecem o trabalho, eles deixam, né, os agentes entrarem, eles conseguem fazer esse trabalho. Muitas vezes eles precisam ser relembrados desses pontos críticos, assim, né? O senhor precisa limpar sua calha porque aqui está acumulando água, ou verifica que esse ralo onde cai a água da chuva não está escoando, então essa água está parada. E tem também bastante casas que estão fechadas, né? Ou por não terem ninguém habitando, por estarem à venda ou para alugar, ou também porque as pessoas não estão em casa no momento da visita dos agentes, né? Mas isso é um número bastante importante, porque nesses casos é estritamente importante que as pessoas, tendo esse conhecimento que a mídia dá ao projeto da dengue, tenham esse costume, esse hábito de trabalhar nas suas casas, mesmo sem a presença do agente, né? Então, a gente sabe que a gente tem o número de recusas, não chega a ser tão importante, não chega a ser tão demonstrativo os nossos dados, porém, o número de casos fechados é muito relevante. A gente sabe que as pessoas trabalham, que as pessoas não podem, não estão nos seus ambientes, nos seus lares. O problema é que elas precisam criar o hábito de vistoriar suas casas, ao menos uma vez por semana, né? E por que uma vez por semana fazer essa vistoria? Porque numa época quente é o ciclo de vida do mosquito. O mosquito ele demora cerca de 7, 10 dias para se tornar do ovo até o adulto. Então, se a pessoa eventualmente esqueceu, todos nós podemos ter larvas de mosquito em casa. A gente sempre brinca, larva pode ter. Quando começa a aparecer pupas, já é um indicativo de que demorou demais para fazer a vistoria no pátio. Por quê? Porque a larva ela vai estar numa água que pode ter se esquecido, um brinquedo de uma criança no gramado que ficou num dia de chuva, acumulou água dentro desse brinquedo, ali o mosquito adulto vai passar, vai largar os ovos deles, e em até 10 dias vai virar mosquito adulto novamente. Então, se a pessoa fizer uma vistoria breve, rápida, uma vez por semana nos seus pátios, isso não vai acontecer. E, claro, o agente, os estagiários que estão trabalhando em campo, eles têm uma visão um pouco mais aguçada para saber, às vezes nem entrando no pátio, quando começa a bater, antes de entrar nas casas, os agentes já conseguem identificar, naquele cantinho vai ter alguma água parada, ali talvez vá ter larva. Então, esse olhar diferenciado do agente é importante, faz diferença. Mas o morador ele tem um papel muito importante para aprender com a gente, para ter essa visão diferenciada e para fazer o seu serviço, sabendo que a equipe é bastante pequena e vai demorar muitas vezes para passar na casa novamente, né? Então, as vezes que a gente passa nas residências em Novo Hamburgo são escassas, não são muitos. Então, é muito importante que o morador tenha esse cuidado. E outra coisa que também já relembrando, agora, já no início do ano, começaram a surgir casos, notificações de dengue no município, né? Já desde o início de janeiro até agora, foram em torno de 31 notificações. A notificação, como é que ela chega até a gente? A pessoa com sintomas, ela vai até uma unidade de saúde,
o médico avalia a pessoa, ela está com alguns sinais, alguns sintomas de alguma virose, e essa virose pode ser dengue. A dengue, assim como outras viroses, ela tem sintomas similares a outras no início. Geralmente, o que mais marca a questão da dengue é uma febre bastante forte, logo aparece instantaneamente, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem esses sintomas, procura uma unidade de saúde, o médico percebe a possibilidade de ser dengue, então ele é obrigatório, por parte do médico, fazer uma notificação com relação a essa suspeita. Nesse momento, nós recebemos o endereço da pessoa e o telefone, para a gente entrar em contato com essa pessoa que está com suspeita de dengue. A partir do momento que a gente fala com a pessoa, a gente vê qual foi a instrução dela, se ela já recebeu as primeiras instruções, as instruções básicas, que é: a pessoa está com suspeita de dengue, usa repelente. Isso é o primeiro fato. Por que essa importância da pessoa suspeita usar repelente? Porque daí o mosquito que picar ela não vai se contaminar. Esse é o ponto primordial da questão do repelente logo de início. A gente recebeu essa notificação, a gente começa a fazer o bloqueio ao redor da área onde essa pessoa habita, onde a gente acredita que tenha sido onde ela se infectou com o vírus. O que consiste esse bloqueio, que é o que a gente mais tem feito agora no trabalho da dengue? O bloqueio consiste numa delimitação a partir da residência dessa pessoa, 200 metros em torno da casa dela. Ali, a equipe do projeto entra de casa em casa informando que tem um caso suspeito de dengue, ou se a gente já tem um resultado de caso confirmado, a gente já informa para a comunidade que tem um caso suspeito, para ela ficar um pouco mais atenta aos sintomas. Então, toda a vizinhança vai ser informada que pode ter um mosquito contaminado ali na região. A partir disso, também, ou por carro de som, ou por um papelzinho que a própria equipe do projeto deixa nas casas, a população é informada que poderá ser feito um bloqueio químico na região, onde aí a vigilância em saúde realiza o bloqueio, ou pela equipe contratada. Agora foi contratada uma empresa que passa com um pulverizador costal, o inseticida, um adulticida, ele só mata os adultos, ou pela caminhonete da prefeitura, que ela vai passar dispersando um inseticida para matar os mosquitos adultos. A intenção dessa aplicação do inseticida é justamente para eliminar mosquitos contaminados. Ela não vai matar o mosquito que vai nascer no dia seguinte. Ela vai ser ela tem uma eficácia um tanto quanto baixa, mas é importante porque dessa forma a gente eventualmente consegue bloquear com que mais pessoas sejam contaminadas. Esse é o trabalho que é feito atualmente, né? E o ciclo de vida do mosquito, né, dele virar larva até um mosquito adulto, é muito rápido, né? Então, a probabilidade, né, ali como você falou, faz toda o inseticida, né? Mas logo dali a pouco já vai ter 10 dias, já vai ter mais mosquito adulto. Então não adianta essas ações se a comunidade não se conscientizar da importância, né, de fazer essas revisões periódicas no seu pátio, de conversar com os vizinhos também, né, e de ser um multiplicador dessa ideia. A gente tem a gente acredita que, em função desse surto de dengue que ocorreu em 2022, que foi muito grande, foram dados completamente fora da nossa expectativa. A gente nunca esperou que tivesse um surto tão grande de uma hora para outra. A gente acreditava que pudesse começar a ter alguns surtos mais pontuais, que a gente conseguisse ter algum controle. Mas a gente viu que em 2022, de 16 casos, que foi o nosso maior número de algum tipo de arbovirose no município, passou para mais de 7.000 casos. Foi um susto grande. A gente esperava que ia acontecer algo, mas não algo tão forte. Tu acha que isso está relacionado à questão da Covid? As pessoas ficaram tão preocupadas com a doença e esqueceram de ter essas atitudes mais assim de conscientização, ou alguma coisa do próprio meio ambiente?
A gente não tem uma resposta exata para saber, para dizer com toda certeza, foi em função disso, disso e disso. O que a gente especula, na realidade são especulações, é que vários fatores contribuíram para que houvesse o surto em 2022, que não foi algo exclusivo de Novo Hamburgo. Todo o estado teve um aumento absurdo de números de casos de dengue. O Brasil até não teve uma diferença tão grande com relação a outros anos, porém foi diluído em ambientes que antes não tinham surtos tão fortes. Então, dizer o motivo que levou a isso, um motivo único, não existe. Existem várias possibilidades. A questão da saúde básica talvez deu uma atenção maior para a Covid e acabou se fazendo aquele monitoramento inicial, que é o que a gente tem agora. Qualquer caso suspeito já entra e a gente consegue fazer esse bloqueio. E outras questões, começaram vários surtos em municípios, pequenos surtos em municípios. Então, isso não foi contido logo de início. Então, são vários fatores. A gente não tem como dizer o que exatamente aconteceu para que tivesse esse número tão grande de casos. Mas foram talvez vários pequenos erros, não dá para dizer de quem foram esses erros, mas que foram acontecendo, que se finalizou nesse dado bastante infeliz para o estado, para o município, enfim, né? Aqui em Novo Hamburgo, quantos casos de dengue nós temos notificado e se tem alguma coisa em relação às outras doenças, como chikungunya e o Zika vírus? Até agora, no município, a gente tem em torno de 31 ou 35 notificações, e a gente tem 2 casos confirmados. Né? Um desses casos é importado, a pessoa contraiu dengue em outro local, mas é residente de Novo Hamburgo. E o outro caso, ela contraiu no município. Né? Então, a gente já sabe que o vírus está circulando. Né? O mosquito a gente já sabia, e o vírus agora circulando, a gente tem que redobrar os cuidados em função disso e para não, né, se alastrar ainda mais. E em relação às outras doenças, não temos nenhuma notificação, então? Por enquanto, não. Há algum bairro aqui de Novo Hamburgo que mais propício, assim, que está com mais problemas relacionados aos próprios mosquitos ou as suspeitas de dengue, ou está bem espalhado assim? Segundo o levantamento que a gente fez em janeiro, alguns bairros estão um pouco piores que os outros, né? Mas a gente sabe que o mosquito ele está por todo o município. Então, ali, bairros como Canudos, Liberdade, Rincão, eles têm o índice de infestação predial, que é o que a gente vê em relação aos números de imóveis que têm a presença do mosquito Aedes aegypti, e em relação aos imóveis visitados, são esses bairros que têm assim, uma situação um pouco mais crítica em relação aos outros. Né? Mas Canudos, por exemplo, é um bairro bastante populoso. Então, também seria um problema se iniciasse por ali, né? Porque muitas pessoas moram nesse local e moram muito próximas umas às outras. Né? Em relação aos agentes comunitários de saúde, né, a FEVALE foi através do projeto da dengue, uma capacitação para esses servidores. O que vocês buscaram explorar e que seria importante trazer para a comunidade? O que vocês buscaram trazer, levar informações e capacitar, então, assim? Na realidade, essa atualização que foi proposta para eles foi uma atividade em conjunta, né? Foi entre a vigilância aqui do município, uma ação conjunta com a prefeitura. Com a prefeitura, exatamente. E é muito importante ressaltar a participação do Comitê de Arboviroses, que foi criado no ano passado. Ele foi criado, o que seria esse Comitê de Arboviroses? Ele é um comitê que foi regularizado através de um decreto, a prefeita foi realizado um decreto no ano passado, que instituiu esse comitê. Esse comitê envolve várias secretarias da prefeitura. E então, nós temos uma vaga dentro desse comitê, então a gente consegue levar muito próximo para toda a prefeitura os problemas que tem no município, e através desse comitê ele tenta então de uma forma um pouco mais ágil
resolver esses problemas, para que não aconteça algo como ocorreu no ano passado, né? Porque a gente via que são vários problemas. A dengue, ela é uma doença que ela tem uma relação muitas vezes com resíduos que são descartados de maneira irregular. E nem o projeto, nem a vigilância em saúde consegue resolver esse problema sozinho. Ele precisa ter uma parceria de outros setores da prefeitura. Esse é um dos casos. Tem casos os resíduos são os mais comuns. Tem problemas com residências, onde pessoas elas apresentam problemas e elas não querem se desfazer de alguns resíduos que elas têm no pátio. Então, precisa de uma outra forma de assistência para essas pessoas e, através do comitê, estão se criando grupos para trabalhar de forma mais rápida para resolver definitivamente esses problemas. E não apenas a gente virar os potes, a gente vai com a equipe numa rua, vira os potes, bom, depois vai ter novamente uma inserção de potes lá e vão acumular água. E como a gente não consegue toda semana naquele lugar, obviamente que vai ter o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos vai se manter. Então, é muito importante isso. Com relação ao que foi passado para eles ontem, para os agentes, é passada essa informação básica de como cuidar, como é a transmissão do vírus da dengue, que ela não passa de pessoa para pessoa, precisa ter o mosquito, que é o vetor. Essas questões bem básicas foram repassadas para eles, a informação que eles precisam ter, mas também foi dado ênfase com relação aos fluxos. Eles precisam, como eles trabalham diretamente com a população, eles precisam saber muito bem os fluxos. Como a pessoa que tem suspeita de dengue, o que ela deve fazer. Então, isso foi trabalhado com eles também, em como vai ser que eles precisam, como agentes que estão diretamente ligados com as pessoas, vão ter que insistir muitas vezes com o morador para ele procurar uma unidade da família num primeiro momento, para fazer esse primeiro acolhimento. A unidade da família, então, ela faz o acolhimento e, dependendo dos sintomas, ela que vai fazer a notificação, né? Então, é só dessa forma, o que a gente tentou enfatizar é que o morador ele precisa procurar uma unidade de saúde para a gente receber a notificação, para esse ciclo se fechar, né? Então, esses fluxos foram abordados de maneira talvez um pouco mais clara e intensas com os ACS, né? Além de toda essa informação que a gente considera como sendo básica, mas que não é tão simples assim de compreender, né? A gente também falou a questão de quais são os depósitos, qual o olhar eles precisam ter com mais cuidado nas casas onde eles vistoriam. Ou seja, a gente fez um apanhado dos últimos anos, o projeto fez um apanhado para ver qual o depósito que é mais preocupante aqui em Novo Hamburgo. E é recorrente que o depósito tipo B, que são potes de flor, baldes, brinquedos, esses, mais de 50% dos locais onde nós encontramos Aedes aegypti são desses locais. Então, numa residência, é ali o principal olhar do agente também quando ele estiver entrando numa casa e estiver conversando com o morador, está um pouco atento a esses locais. Outros locais que não são de costume as pessoas observarem ralos nas suas casas, poxa, dá uma olhadinha no ralo, indicar, então ter esse olhar um pouco mais crítico. Isso também foi um dos objetivos ontem, em tentar mostrar para eles e tentar fazer com que eles tivessem esse olhar um pouco mais atento aos problemas que a gente vem verificando que se repetem aqui no município. São bem clássicos aqui do município. Não sei como seriam nas outras regiões, mas aqui a gente tem essa característica, né? As aulas agora retornando, né, das nossas crianças, a gente percebe a movimentação na própria Câmara dos vereadores pedindo, né, para que os pátios sejam vistoriados e outras ações. Vocês do projeto, junto à prefeitura, pretendem fazer algum tipo de trabalho, palestra, se vocês já realizam, junto às escolas municipais e às crianças, por exemplo? O projeto tem o projeto, juntamente com ele, de extensão, que faz esse trabalho nas escolas, né? Então, ele leva os resultados, os dados do projeto da dengue para algumas escolas.
E também trabalha com as crianças a questão de cuidar dos pátios, a conscientização de como funciona, né, a questão do mosquito, a transmissão. Então, eles acabam sendo agentes multiplicadores, né? As crianças trazendo essas informações para suas famílias, né? Então, é uma tentativa de também, por outra maneira, né, apresentar os dados do projeto e também conscientizar as crianças, explicar de uma maneira bem simples para eles. E, na verdade, é simples, né, o fato de prevenir a dengue. Sobre essas informações, a gente passa todos os anos, né, conversa sobre isso, cuide do seu pátio, analise os objetos, a importância do repelente, você falou, quando a pessoa está contaminada, mas também, né, se sabe que vai para algum lugar, um sítio onde esteja mais exposto, às vezes, aos mosquitos. Que outras dicas vocês poderiam dar práticas para a comunidade, assim, no sentido de evitar a contaminação mesmo, né? A dica principal sempre vai ser sem água parada. Essa é a dica principal. É a óbvia, mas tem que relembrar. Isso tem que ser relembrado. Sempre que possível, nas casas, principalmente onde tem uma quantidade natural de mosquito, aqui em Novo Hamburgo a gente tem áreas onde são áreas de banhado, então naturalmente vai ter mosquitos. Não necessariamente o Aedes aegypti, mas vai ter mosquitos. Então, nessas áreas, quem puder utilizar as telas, as janelas, isso é uma coisa bem interessante, porque acaba que a casa, o interior da casa, fica sendo um local mais protegido. Outra questão que a gente sempre fala é com relação juntando essa questão de evitar água parada. Nos ralos, é um outro problema que a gente percebe que é bastante clássico, é colocar uma tela, porque as pessoas, vou colocar água sanitária toda semana que eu vou matar as larvas. Se uma semana tu esquecer de colocar água sanitária, já vai ser o problema, o mosquito já vai estar ali. Então, para evitar problemas, coloca elimine esse problema, colocando uma tela. E, de maneira geral, colocar repelente. Agora, no verão, a gente tem essa impossibilidade de usar roupa longa, que ajuda bastante, auxilia bastante na época mais fria, mas no verão não tem essa possibilidade. Então, é utilizar repelente. Em crianças, principalmente, talvez seja mais importante, né? Crianças, pessoas com algum tipo de comorbidade em especial. Por quê? Porque com a experiência de Novo Hamburgo, e não só de Novo Hamburgo, a experiência é uma experiência nacional, essas pessoas são as que têm maior propensão a ter uma gravidade maior nos casos de dengue. Todos os óbitos que tiveram aqui em Novo Hamburgo foram pessoas já com alguma idade mais avançada ou com alguma comorbidade. Então, por isso que é importante esse cuidado, em especial com as outras pessoas. E o mosquito transmissor da dengue, ele tem hábitos mais noturnos? Qual é o horário? Às vezes, agora principalmente, né, no verão, a gente costuma deixar a casa toda aberta, porque está muito quente, para circular um arzinho. Tem algum horário que é melhor já ir se resguardando, assim, para evitar tanta movimentação do mosquito dentro de casa, de repente? Então, essa questão do horário sempre foi falado que o mosquito Aedes aegypti ele tem uma preferência pelos horários da manhã, mais cedo, e no final da tarde. Esse é um horário de maior movimentação do mosquito. Porém, a gente sabe que isso não é uma regra. E a gente tem um mosquito Aedes aegypti nos acompanhando em qualquer horário do dia. Ele pode ter uma preferência, uma maior movimentação nesses horários da manhã e no final da tarde. Porém, a gente identifica o mosquito em todos os horários do dia. Outra questão é que ele tende a ter um voo mais baixo. Então, principalmente as pernas seriam um local mais importante, talvez, para ter esse cuidado, mas isso também não é uma regra, né? Então, dizer que se ao meio-dia ou se de manhã tu estiver de calça, tu não vai ser picado. Não, isso não é uma regra. Então, tem que ter cuidado, talvez, com essas questões, porque não são regra. Então, se não é regra, não dá para confiar muito nessas questões. O projeto Dengue, ele disponibiliza algum telefone, canal de atendimento para a comunidade, para que possa, por exemplo, denunciar, essa casa está abandonada, tem focos
de mosquito, estou preocupada com alguma situação. Vocês têm essa disponibilidade para a comunidade que a gente pudesse estar divulgando? A gente tem a disponibilidade de dúvidas referente ao mosquito. E essas dúvidas, sempre que a pessoa, o morador, ele tiver alguma dúvida com relação a isso, nós estamos 100% abertos. Mas no trabalho presencial, mas algum canal, algum telefone, mídia social que a gente possa estar divulgando, assim, para quem está nos assistindo e quer tirar alguma dúvida? Tem o Instagram, mas só uma questão que eu acho que é importante frisar, que sempre quando tiver uma denúncia, essa denúncia ela precisa ser feita, é um direito da comunidade fazer essa denúncia e cobrar essa denúncia através do protocolo que ela vai receber pela ouvidoria do SUS. E pela ouvidoria do SUS, tu pode mandar e-mail, tu pode fazer uma ligação, tem todos os dados da ouvidoria do SUS, eles são nacionais, então a comunidade tem esse canal aberto, mas para denúncias. Outras dúvidas mais técnicas e de cuidados, isso sim a gente está mais aberto. E daí eu acho que tem um Instagram. Tem o Instagram aqui do projeto. Se não me falha a memória, o Instagram é Convênio Dengue Novo Hamburgo. Ou digitar Projeto da Dengue Novo Hamburgo, que vai encontrar no Instagram o nosso projeto, que está todo identificado. Que aí tem as ações que a gente está fazendo, às vezes, né, onde que a gente está naquele momento, e algumas dúvidas. O pessoal pode ir acompanhando, sim, né, o que está sendo realizado, ou quem tem dúvida, será que é o pessoal da dengue mesmo que está aqui em casa, né? Vocês têm alguma roupinha, estão sempre com um crachá? Como é que é essa identificação para os moradores? Sim, o pessoal tem um colete, né, um colete cinza, que é identificado, e eles possuem o crachá da Fevale. Então, e eles sempre se identificam, né, como sendo agentes do projeto da dengue da Fevale. Vocês têm mais alguma dica, uma orientação? Estamos chegando já ao final do nosso programa, que gostariam de passar, então, para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara? Algumas dicas, talvez para finalizar, sim, é a questão importante da comunidade fazer a sua parte em vários aspectos. No primeiro, evidentemente, é cuidando do seu pátio, fazendo a vistoria, tentando fazer uma vistoria semanal no seu pátio. Isso seria algo bem importante, um auxílio muito importante da comunidade. Num segundo momento, também é importante lembrar que essa comunidade ela procure as unidades de saúde quando ela tiver sintomas, febre muito alta, um cansaço, um mal-estar generalizado, que a pessoa não consegue sair da cama, não tem vontade de fazer nada. É importante ir atrás de um atendimento médico justamente para que a gente fique sabendo. É só dessa forma, é só através do contato da comunidade com a unidade de saúde que a gente vai ficar sabendo desse caso. Não é de nenhuma outra forma. Então, isso talvez são as questões mais importantes. E outra coisa que é importante talvez ressaltar é que a dengue é algo sério, grave e que provavelmente veio para ficar na nossa região. A gente teve casos, não em Novo Hamburgo, mas em regiões próximas de dengue no inverno. Então, é algo novo que está chegando aqui no Rio Grande do Sul e que a tendência é que os números de casos aumentem ao longo dos próximos anos. Então, não tem mais isso que dengue só no verão. Todas as estações do ano estamos suscetíveis, então, a ser contaminados. Exatamente. Em Novo Hamburgo ainda não teve casos, aqui na região metropolitana. Mas em outras partes do estado, teve-se casos de dengue que não foram importados. Então, a pessoa pegou aqui no estado e isso é muito importante. Isso é um dado novo, também é um dado novo para o estado, que ela chegou, pelo visto, para ficar. Andressa, um recadinho, então, para quem está nos assistindo? Ou alguma informação que você, de repente, gostaria de passar e ainda não tinha te perguntado? Eu acho que é isso, é reforçar o que o Thiago acabou de falar, dessa prevenção, desse cuidado e dessa colaboração da comunidade quanto à informação, né? Porque eu acho que daí, se todo mundo consegue se ajudar, a gente consegue fazer um trabalho mais focado e tenta evitar que surtos como o do ano passado aconteçam. Agindo de forma mais rápida, né? E que os moradores colaborem, né, com a gente sempre está pela rua e nos deixem entrar nas suas moradias, que a gente só quer fazer a orientação deles, né, e ajudar.
realmente a população a prevenir. E, aos poucos, conscientizando e tornando essa eliminação, né, da água, essa virada do potinho, do vaso, do pratinho, do vaso de planta, um hábito, né? E se isso tornando um hábito, acho que a gente tende a evoluir nesse sentido. Gostaria de agradecer, então, pela participação aqui no nosso programa, pelo trabalho que vocês fazem aqui para nós, né, para a nossa comunidade. E parabenizar vocês por tantos anos já, né, Tiago, desenvolvendo esse projeto que busca trazer mais qualidade para a vida das pessoas, diminuir o número de infecções por esse mosquito, trazer informações, né, fazer com que a comunidade esteja cada vez mais conscientizada em relação à dengue e a todas essas outras doenças que também pode ser transmitida por esse mosquitinho que parece tão inofensível, mas que faz tanto mal, né? Nós que agradecemos, Agradecemos a oportunidade também de poder divulgar o trabalho e de auxiliar dessa maneira. Chegou ao fim, então, o nosso Vitalidade Especial, direto aqui da Reitoria da Universidade Fevale. Hoje falamos sobre dengue, conscientização, como evitar a proliferação desse mosquito, com a Andressa Miller, que ela é supervisora de campo, e também com o Tiago Felipe Steffen, que é coordenador do projeto de prevenção e combate à dengue aqui do município de Novo Hamburgo. Você pode assistir esse programa aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro, rever também pelo nosso YouTube dessa emissora legislativa.